E tu acha assim que eu concordo, assim, em primeiro lugar, concordo totalmente, né, com todos os pontos que tu colocou, e aí um questionamento que eu fico aqui só entendendo essa necessidade de estar com o povo, de conversar com o povo, nessa sociedade que a gente tem hoje, né, que é muito digitalizada, né, querendo ou não, a gente tem mais pessoas no Brasil com acesso a um celular do que a recursos de saneamento básico, né? A gente tem mais gente com celular do que pessoas com acesso a saneamento básico no país. Então, assim, de certa forma, mesmo, né, que a gente faça todas as críticas que a gente já fez aqui semana passada com o Cadu sobre a questão de redes sociais e digitais, né, sobre o quanto essa globalização fala sobre o avanço do imperialismo e tal, mas a gente tem um mundo bastante digitalizado aí, né, com as pessoas viciadas, completamente viciadas em telefone celular, redes digitais, né? Eu sou uma dessas pessoas também. E tu acha que isso tudo, essa digitalização, ela nos ajuda ou nos atrapalha? Eu não sei, não diria nem que nos ajuda ou nos atrapalha, mas ela mais nos ajuda ou mais ajuda aos nossos inimigos aí, essa digitalização? Se a gente pensar do método marxista da dialética, é isso, ela é uma ferramenta. Como ela vai ser usada, ela sempre vai estar relacionada com outras coisas. Sozinha ela não é nem boa nem ruim, depende de como ela é É. usada, por quem ela é usada, para o que ela é usada. Então, assim, essa questão também é importante, porque a própria globalização, o Marx fala no manifesto. Ele vai dizer que a burguesia leva à globalização. Por quê? Porque a burguesia, diferente das outras forças que precisavam ser reacionárias, precisavam atrasar o desenvolvimento da humanidade, a burguesia ela precisa avançar o desenvolvimento da humanidade, porque ela precisa abrir novos comércios, novos mercados. Ela precisa estar sempre desenvolvendo coisas novas, senão ela morre. Porque se ela não estiver sempre explorando mais, aumentando os lucros, ela morre. Ela vai à falência. Então ela tem que sempre desenvolver as coisas. Né? Então não é à toa que quer ir para Marte. Né? Não é à toa que está criando novas tecnologias. Não é porque o capitalismo é bom, porque o capitalismo quer avançar, mas é porque senão ele vai à falência. Então, ele precisa. Então, por isso que o mundo se globalizou. Né? Numa parte do manifesto, o Marx vai dizer isso. O desenvolvimento da burguesia leva à globalização. Por quê? Porque tem que vender o produto tal fabricado no Brasil. Não dá para vender só no Brasil, ele tem que vender na Europa, certo? E aí ele percebe que esse produto também tem abertura na China, na África. Então ele vai vender, porque ele quer lucro. Da mesma forma, ele vai trazer o produto tal para o Brasil, mesmo que não seja necessário. Ele vai trazer esse produto. Então ele vai globalizar a economia. Qual o problema? Que vai nos abrir espaço, né, para essa globalização ser positiva. O Marx vai dizer que a burguesia ela não consegue mais controlar as próprias potências que ela criou. Vai dizer que é como um feiticeiro que não consegue mais administrar os seus poderes. Os seus poderes se tornam mais fortes do que ele. Então ele fica refém, ele fica ameaçado pelos próprios poderes. Então, essa globalização, ela também nos permite falar com mais pessoas no mundo todo. Ela nos permite que os trabalhadores do mundo todo estejam de fato unidos. Porque o Marx, o Engels, em um dos prefácios aqui, ele vai dizer que o manifesto tem avanços e tal, aí ele vai sofrer derrotas com a derrota da Comuna de Paris, mas ele vai crescer muito quando os trabalhadores da Europa vão para os Estados Unidos para industrializar e desenvolver os Estados Unidos como classe trabalhadora, porque levam as ideias comunistas, levam as ideias anarquistas e tal. Né? Então, o manifesto ganha muita força lá. Olha como era uma globalização lenta. Você tinha que esperar um trabalhador que tinha lutado na Europa ir para os Estados Unidos para ensinar os outros como que faz luta. Hoje, você não precisa mais disso. A luta dos estudantes nos Estados Unidos em defesa da Palestina se espalha pelo mundo. Né? Uma resistência na África se espalha pelo mundo. Então, hoje é muito mais rápido você colocar isso. Então, e a burguesia não consegue barrar. Então, mesmo que tenha, como você denunciou lá, a censura aos conteúdos políticos, né, etc., as pessoas criam alternativas. As pessoas criam formas de burlar isso. Né? Então, a burguesia não consegue mais controlar. Então, essa sociedade digitalizada que a gente tem que combater os vícios. Eu mesmo já desinstalei o Instagram várias vezes para reduzir. Aí eu instalo de novo, depois de uma semana eu desinstalo para ficar uns dias sem, para ir reduzindo. E com isso vai baixando, você consegue ir
percebendo que você não precisa viver o tempo todo nas redes digitais, né? Mas a gente tem que usar as redes a nosso favor. A UP usa, o Jornal A Verdade usa, os movimentos sociais usam, né? Isso faz com que muita gente também conheça a luta, né? Então, o trabalho que você faz no TikTok, no Instagram, né, principalmente, e faz aqui começando no YouTube também e tal, isso é muito importante, né? Então, a gente tem que se aproveitar dessas ferramentas, né? Porque o manifesto dizia isso, essa globalização vai ajudar também com que os trabalhadores se reconheçam, se entendam, porque afinal nós somos internacionalistas, né? Nós defendemos o trabalhador em qualquer lugar do mundo. Gente, Então, isso é uma vantagem para a gente.